Rodrigo, antes de falar sobre qualquer outra coisa do que está na mira do Bahia para os próximos dias, a gente precisa olhar com muito carinho para a maneira como o Tricolor se comportou diante do Náutico. É muito bom ver o Thiago se sobressaindo, cria da base, menino com muito talento. E o Michel Araújo, em grande fase, está retomando aquele futebol que sempre fez parte dele, mas estava em algum outro lugar que ele não conseguia trazer de volta essa qualidade toda que ele tinha. Como é que você analisa o jogo pela ótica desses dois protagonistas desse triunfo? Eu acho que o Thiago vai ganhando confiança e vai ganhando espaço no momento em que o Lúcio, por exemplo, vive um momento muito complicado, um momento de insegurança, de falta de confiança. O jogador contratado aí por 64 milhões de reais, nesse momento, não vem apresentando um bom futebol. E o Thiago, muitas vezes criticado pelo torcedor, vai ganhando espaço e vai correspondendo, autor dos dois dos 3 gols dessa vitória do Bahia diante do Náutico, que fecha muito bem a Copa do Nordeste. Em razão do calendário, a Copa do Nordeste se tornou uma competição que ela ficou muito espaçada, então a gente ainda não tem uma previsão de quando vai se iniciar a fase de quartas de final. Ao longo do ano deveremos ter a definição dessa competição, que é uma competição muito importante, que chama a atenção de toda a região Nordeste. Eu acredito que foi um jogo positivo do Bahia para observar algumas peças, não só o Thiago, mas como o Michel Araújo, que é um atleta que também já sofreu muitas críticas, muitas delas justas, mas aos poucos vai também encontrando seu espaço e se mostrando importante diante de um calendário bastante apertado de jogos do Bahia nessa temporada. Sem falar também, né, Rodrigo, que esses dois atletas se tornam peças interessantíssimas durante o grande xadrez que é o calendário do futebol brasileiro, né? É sempre bom destacar, o Bahia é um dos times que mais jogou desde o início da temporada até agora, e você ter dois atletas que não aparecem sempre no time titular, mas são opções bem interessantes, cria um leque de outras possibilidades para o Rogério Ceni. O Bahia é o time que mais jogou, na verdade, né? Já ultrapassou aí todos os rivais. Tem essa questão da Copa do Nordeste, que é uma competição a mais. Então, esse incremento no número de jogos pesa bastante. O Rogério, no sábado, de maneira correta, colocou uma equipe reserva, uma equipe de jogadores que não vem atuando com tanta regularidade, mas integram esse elenco do Bahia e são sempre opções nas competições que o Bahia disputa. Acho que, em termos de observação, foi importante observar o Thiago, observar também o retorno do Gabriel Xavier, o Ronaldo retornando ao gol depois de se recuperar de uma lesão. Então, alguns atletas ganharam alguns minutos e são atletas que vão ser usados. Todo mundo vai ser utilizado nessa temporada em que o calendário vai só ser encerrado lá no dia 21 de dezembro. Muita coisa vai acontecer e todo mundo tem que aproveitar esses momentos e ter as suas oportunidades e corresponder ao que pede o técnico Rogério Ceni. A gente está vendo as imagens do jogo, a gente está vendo inclusive o Ademir, que teve uma participação muito boa, a gente está vendo só um desses lances, jogador que de tão interessante e tão produtivo tem sido para o Bahia, que teve aí seu processo de renovação, né, extensão do contrato, importante reforço, né, garantir a presença desse jogador no elenco. O Ademir é um jogador que oscila bastante, começou bem a temporada, agora não vive o seu melhor momento, muitas vezes peca muito na tomada de decisão, não consegue fazer a melhor escolha, mas eu acho que é um jogador importante e que é premiado aí pelo que já fez pelo Bahia, principalmente no final do ano passado e no início dessa temporada. É um jogador que com certeza é útil, integra esse elenco do Bahia, vai ser importante para a sequência da competição. O jogo contra o Náutico foi um jogo que no início, de fato, foi complicado para o Bahia, um Bahia muito lento, um Bahia devagar, com a intensidade não tão interessante, mas após os minutos iniciais e o susto do gol sofrido logo no começo da partida, o Bahia se encontrou no jogo e venceu com autoridade. Poderia, inclusive, ter sido até um placar mais elástico. O Náutico não vive o seu melhor momento. Hoje é um clube da Série C do Campeonato Brasileiro, é um clube tradicional do Nordeste, mas o Bahia hoje vive um outro patamar e o Náutico não foi páreo mesmo diante de uma equipe reserva. Caio Alexandre, Jean Lucas, Everton Ribeiro, Eric Puga sequer saíram do banco de reservas. Rapaz, futebol pernambucano, que já chegou a ser protagonista da região Nordeste, agora está vivendo uma fase horrível. O Sport Lanterna
Meu Esporte, lanterna, não ganhou de ninguém, o Náutico na Série C e o Santa Cruz, que até pouco tempo atrás era um time fora de série, fora da Série A, Série B, Série C, Série D. Vai disputar, já está disputando. Está disputando, Está disputando a Série D, finalmente voltou. É um time que tem uma torcida espetacular, assim, no mesmo nível de paixão e amor que a torcida do Bahia, a torcida do Vitória também tem. Olha, um dos destaques do triunfo contra o Náutico, o meia Michel Araújo, avaliou essa evolução dele dentro do time e fala também sobre o jogo contra o Bragantino pelo Brasileirão. Um time difícil que vai jogar no campo deles, mas assim a gente vai com a nossa postura que tem nos identificado nos últimos jogos, tentar fazer nosso jogo lá em Bragança, ciente que a gente se ganhar se coloca nas primeiras colocações do campeonato, que é importante para a nossa sequência. Feliz pelo meu momento, ainda tenho que melhorar muito, o meu primeiro tempo hoje foi muito mal, mas assim, eu trabalho todo dia para ir sempre melhor, uso o gol, lógico que ajuda, fico feliz por isso, mas a gente sempre que o Bahia vencer, que o Bahia triunfar, eu vou ficar muito feliz. Tudo que a gente queria era classificar em primeiro, levar essa decisão para nossa casa, a gente dizia aqui em casa. Agora cabe na gente fazer um bom papel, enfrentar um rival muito forte, acho que o mais forte daqui da Copa do Nordeste, mas sim, temos tudo para a gente levar essa taça. O Michel Araújo fez uma análise bem tranquila aqui, mas é interessante observar, né, a preocupação dele já no jogo contra o Bragantino. Toda vez que o Bahia vai jogar em Bragança Paulista, é jogo que sai faísca para todo lado. É impressionante como as duas equipes duelam num nível muito alto de competitividade. A última partida que aconteceu no ano passado, a sensação que se tinha era de uma partida que valia título, decisão, campeonato, porque tamanha a disposição das duas equipes em busca do triunfo, né? Agora, as lições aprendidas no jogo contra o Náutico vão trazer, né, um cenário assim, mais otimista para o jogo contra o Bragantino, né? Eu acho que, na verdade, fica muito pouco do jogo de sábado contra o Náutico para o jogo de quarta-feira contra a equipe do Bragantino, porque, de fato, é uma outra realidade, é um outro adversário. O Bragantino está em outro patamar, time de Série A, um dos primeiros colocados do campeonato, vem fazendo uma campanha brilhante, até surpreendente, que muita gente acreditava que o Bragantino brigaria na parte de baixo, é um dos líderes da competição. É um jogo sempre muito difícil, jogando em Bragança Paulista. O Bahia não tem, historicamente, bons resultados lá no interior de São Paulo, então o Bahia vai ter que se superar, vive um momento interessante, pode terminar essa primeira fase com 21 pontos, o que seria um excelente retrospecto e uma excelente primeira parte do Campeonato Brasileiro antes da paralisação, mas é um jogo com um alto nível de dificuldade. O mais importante é que o Bahia, nesse período agora de data FIFA e mesmo com 2 jogos pela Copa do Nordeste, contra o Confiança e também contra o Náutico, conseguiu descansar os seus principais jogadores. Eu acho que o planejamento foi conduzido de maneira correta, levando o time sub-20 para Sergipe, para o jogo contra o Confiança e agora colocando uma equipe mesclada, na maioria desses atletas reservas, para enfrentar o Náutico e preservando os atletas para a sequência da temporada. Esse descanso é importante, né? Porque temos que levar em consideração que o jogo contra o Bragantino será na quinta-feira. Quinta-feira. Dia dos namorados, viu, torcedor tricolor? Então, só pense em fazer alguma média com a patroa, depois de terminar o jogo do Bahia, mas avise ela antecipadamente para ela não ficar chateada. O jogo é cedo, né? 7 horas. 7 horas, dá tempo, dá tranquilo. Né? E esperamos que o Bahia ajude também, né? A nação tricolor a passar um dia feliz, né? Contente, divertido, interessante. Mas, essa observação do Rodrigo com relação à performance do Bragantino também serve de alerta. Gente, pelo amor de Deus, pés no chão, tá? Porque tanto Bahia quanto Vitória vão ter paradas duríssimas pelo Campeonato Brasileiro nessa rodada, Rodrigo, que antecede a parada oficial para a realização do Mundial de Clubes, né? Mas é interessante ver, principalmente, como vão se comportar, né, os jogadores tricolores diante de um adversário que está, junto com o Bahia, brigando ali para ficar entre os melhores da competição. O Bragantino, inclusive, tem uma vantagem em relação ao Bahia de pontos, né? Mesmo vencendo, o Bahia não chega
a pontuação do Bragantino nesse momento, mas se aproxima e não permite que o Bragantino se distancie em relação ao próprio Bahia. Então, é um jogo muito importante, um jogo decisivo e que o Bahia vai ter que montar uma estratégia, porque realmente o histórico pesa de maneira desfavorável ao Bahia nos confrontos contra esse Red Bull Bragantino, né? Não é aquele velho Bragantino dos anos 80, dos anos 90. É um Bragantino com muita injeção financeira, que faz investimentos importantes, assim como o Bahia também faz, e que vem muito forte para essa temporada.